os irmãos estão de pé, fazemos uso da leitura da palavra do Senhor para o nosso irmão, presbítero irmão Francisco. Fala da igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, do versículo 19 em diante. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa, e tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes já demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certeza, expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés. Morre sem misericórdia só pela palavra das duas ou três testemunhas, que de quanto maior castigo cuidares, vós serás julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento como que foi sacrificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Amém? Estaremos orando agora pelos enfermos e quem necessita de oração. Não temos um pedido? Amém. Louvado seja Deus. Querido e eterno Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai eterno, obrigado, Jesus, pela tua palavra inicial, meu Senhor. Meu Deus, continua, Senhor, nessa noite falando aos nossos corações, Senhor, visitando também os lares dos teus filhos, Senhor, meu Deus, abençoando, Senhor, as suas famílias, meu Pai, e nesta noite, Senhor, meu Deus, abençoando também este culto, meu Senhor. Jesus querido, fala aos nossos corações nesta noite, Senhor. Estamos prontos a ouvi-lo, Senhor, porque queremos, Senhor, meu Deus, a tua graça e a tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. É no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos, nesse momento, ouvir um louvor pelo nosso irmão Alex. Onde está o irmão Alex? Rapidamente, irmão Alex. Glória a Deus. Logo após o nosso irmão Alex, nós estaremos também ainda ouvindo a jovem Luana, a irmã Luana do Jardim Primavera. Luana do Jardim Primavera, adorando também o Senhor Jesus. Só da igreja para paz, Senhor. Vamos louvar o Senhor. Muitos
lado se comunicavam dizendo também: esse homem não é mental. Para mim, ele não é melhor que a espada, é apenas mais um Zé Ninguém. Ai, meu Deus, Deus me ensina ligeiro, trabalhando em silêncio, ele faz o pé. Com carinho, com muito cuidado, ele pega o passo chamado de Zé. Deus monta cenário de glória e o personagem da história vocês podem ver. Estava eu anonimado, por Deus fui exaltado com grande poder. E hoje exalta agora, puxa essa bateria no meio da glória. E quando ele chega pra testemunhar, toda a igreja chora. Ficou diferente a vida do céu, nem mesmo ele sabe o que ia acontecer. Só sei que os reis está feliz e hoje vive cantando pra glória de Deus. Oh, glória! É assim que Deus trabalha, meus jovens. Você que quer gravar o seu CD, acredita no que Deus vai fazer. Você que quer abrir o seu negócio, louve a Deus e acredita que Ele vai realizar o seu sonho. Fez assim também com a vida dos obreiros. Deus entra em cena ligeira, trabalhando em silêncio, ele faz com carinho, com muito cuidado. Ele pega os obreiros chamado de Zé. Deus monta cenário de glória e o personagem da história vocês podem ver. Estava eu anonimado, por Deus fui exaltado com grande poder. E hoje Jesus fica, exalta agora, puxa essa bateria no meio da glória. E quando ele chega pra testemunhar, toda a igreja chora. Ficou diferente a vida do céu, nem mesmo ele sabe o que aconteceu. Só sei que os reis estão felizes e hoje vive cantando pra glória de Deus. E hoje Jesus vive, exalta agora, puxa essa bateria no meio da glória. E quando ele chega pra testemunhar, toda a igreja chora. Ficou diferente a vida do céu, nem mesmo ele sabe o que aconteceu. Só sei que o Zé está feliz e hoje vive cantando pra glória de Deus. Só sei que o Zé está feliz e hoje vive cantando pra glória de Deus. Glórias a Deus, eu agradeço a oportunidade. Tem alguns CDs aí, se alguns irmãos quiserem abençoar a vida do cantor Alexandre, quero dizer ao pastor presidente que seja bem-vindo, Deus abençoe. Alguns irmãos pastores aqui, Deus abençoe a cada um. Meus irmãos, logo após a nossa irmã Luana, a irmã Jéssica, está? Muita oportunidade.
Deus. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar aquele que é digno de honra e glória. Quem souber, louve ao Senhor Jesus junto comigo. Aleluia. Me leva ao céu.
com alegria que nós queremos apresentar os amigos que nos visitam esta noite. Conosco esta noite Antônio Rodrigues da Silva, aqui de Araraquara, Elisângela Santana, Creuza Tolói, convidada pela irmã Silmara. Onde estão, por gentileza, os visitantes? É um sinal assim. Alegria muito grande tê-los conosco. Por gentileza, permaneça em pé mais um instante. Reinaldo Mariano, lá de Santa Lúcia, convidado pelo nosso irmão Daniel. Deus abençoe. Eliezer Pereira Ferreira, lá de São Paulo, capital, nos honra também esta noite. Deus abençoe. Douglas Fernando Pedroso, aqui de Araraquara, convidado pelo Jonatas. Aonde está? Deus abençoe. Eu gostaria de perguntar, porventura haveria alguém cujo nome não foi aqui declinado e que nos visita esta noite? Por gentileza, dá um sinal assim. Vocês poderiam ficar em pé um instante? É uma alegria muito grande ter todos os visitantes conosco esta noite, todos esses visitantes. Eu gostaria de perguntar à igreja, como é que nós vamos recebê-los? Vamos dar um bem-vindo bem gostoso? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quem está perto do visitante, por gentileza, dê um abraço de boas-vindas em nome de toda a igreja. Sintam-se bem na casa do Pai. Enquanto a irmã Taunay se prepara para adorar o Senhor, eu quero convidar neste momento, nós queremos convidar os nossos diáconos que vão colher as ofertas, para eles virem até aqui à frente. E aqui um dos nossos irmãos vai dirigir a oração a Deus, rogando a bênção sobre os dizimistas e ofertantes. Glória a Deus. Os irmãos poderão vir aqui à frente, os nossos santos diáconos. Glória a Deus. Presbítero João Alberto, dirige a Deus a oração. Convido toda a igreja a se colocar em pé neste momento. Presbítero João Alberto. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? E as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas.
São corações cansados de chorar, mas e posso ver o céu a me esperar. O
adoração ao Senhor. Aproveite, meu irmão, minha irmã, este momento para adorar o nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor, louvor seja dado ao Senhor, adoração seja dada a Deus, ação de graça seja dada ao Senhor Jesus. Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui para nos abençoar, para receber o nosso culto de gratidão. Glória a Jesus, os céus se abriram nessa noite para te abençoar, meu irmão e minha irmã, que aqui chegou nessa noite. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus.
nós vamos nesse momento ouvir a ministração da palavra de Deus. Jesus, Ele tem uma palavra para todos nós aqui nessa noite. Glória a Deus. Absoluta certeza de Deus na nossa vida. O Senhor, Ele trará para nós uma palavra de consolo, de ensino, de exortação, com o critério do nosso Deus. Nós seremos abençoados. Se tem coisa boa para nós, é da parte do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem sabe nessa noite nós precisamos acrescentar a nossa fé. Jesus, através do Espírito Santo de Deus, fará isso na sua vida, na minha vida, fará isso com a sua igreja que aqui está presente nessa noite. Nós temos que ter a sensibilidade de poder ouvir a palavra de Deus. Mas não é somente com esses ouvidos físicos, o ouvido natural. É ouvir Jesus falar espiritualmente em cada um de nós. Glória a Deus. Quantos creem que Jesus falará conosco nessa noite? Foi feita uma pergunta: poderá vir alguma coisa boa? Poderá vir alguma coisa boa da parte de uma determinada cidade? Eu pergunto para os irmãos hoje: poderá vir alguma coisa boa da parte da congregação de Santa Teresinha? A congregação de Santa Teresinha, ela foi emancipada, não sabem, ela está ligada com a nossa igreja sede, é uma congregação normal. E nessa noite nós estaremos ouvindo uma palavra do Senhor, proferida pelo servo do Senhor, nosso irmão pastor Misael, estará ministrando a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estou muito feliz de ter essa honra, esse privilégio de nessa noite ter essa grande oportunidade de falar do nosso Jesus, do quanto Ele tem feito e quanto Ele é bom. Eu tenho certeza da parte de Deus também que Deus tem uma palavra de renovo para os nossos corações nessa noite. Eu tenho confirmado a sua palavra. Quero agradecer a Deus porque está com grande temor e tremor. Eu digo que estou diante dos irmãos que sei que não só desta amada igreja, grande igreja, a retaguarda de todos esses pastores. Eu agradeço a Deus pelo nosso pastor presidente, nosso pastor Anaziel, o pastor Carlinhos e os demais pastores que nos confiam esta oportunidade, acima de tudo, saber que estamos diante do Senhor com a responsabilidade de falar em nome dEle. Isso nos dá muito tremor, mas com muita alegria e satisfação na alma. Eu farei isso nessa noite para a glória do nosso Deus. Eu quero dizer aos irmãos, e aos irmãos que abram a Bíblia, no livro de Jó, no capítulo de número 14, há uma passagem que eu encontrei há muitos dias, que falou muito ao meu coração. Eu vejo a semelhança do Evangelho nessa passagem do livro de Jó, mesmo Jó muitos anos antes, não conhecendo, não recebendo tudo que se poderia falar, ainda ser revelado a respeito do Evangelho, da ressurreição, do novo nascimento. Ele já estava pela fé e por conhecer um Deus que salvou as nossas vidas, ele já estava dizendo algo muito parecido com aquilo que encontramos lá no Evangelho. Eu gostaria de meditar nesta passagem do capítulo 14, juntamente com toda a igreja, nos minutos que nós temos, de uma maneira bem simples, rápida, mas eu quero ser objetivo, nós enxergarmos o que Cristo tem feito por nós, e que essa palavra possa realmente trazer um renovo, possa renovar as nossas esperanças e aumentar a nossa fé nesta noite, e sairmos daqui mais convictos que a obra do Senhor Jesus Cristo ela já
precisamos é ter, porque a vitória já é nossa no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo de número 14, a partir do primeiro versículo. Quero ler com os irmãos, um texto um pouco extenso aqui, mas para os irmãos verem, porque eu acredito que essa seja uma dos poemas, uma forma de oração, um dos mais belos que Jó compôs. Os irmãos encontraram? Nós vamos ler, diz assim: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem é do mundo que tirará o cu? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança, preste atenção, irmãos, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra e a sua raiz, e morrer no seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o seu espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura, e me ocultaste até que a tua ira se desviasse, e me puseste um limite, e te lembraste de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia: afeiçoar-te a obra de tuas mãos. Amém? Esse versículo de número 15, eu gostaria de meditar com os irmãos nesses versículos, porque talvez a primeira leitura que nós fazemos aqui, nós podemos ver um homem aqui, talvez em um impasse entre uma grande esperança e talvez momentos de grandes desespero. E ele começa a compor este capítulo aqui, e quem vai lendo, talvez a primeiro momento, a gente vai pensar que ele está como a onda do mar, indo e vindo as suas emoções. E muitas vezes nós nos vemos como esse homem, talvez como servos de Deus convictos do nome já está escrito no livro da vida. E Paulo diz que esse é motivo de sobra para que todo crente se regozije no Senhor e se alegre, esteja feliz e contente às 24 horas do dia. Mas é certo que muitas vezes o sufoco da luta, muitas vezes as provações que nos vêm, muitas vezes vem em abundância, nós passamos por momentos de oscilações da nossa fé. E esses momentos de oscilações da fé, parece que nós temos palavras que nos saem da boca, como desse homem que estava compondo esse poema de uma forma de oração, e que ele oscilava em crer e confiar no Senhor, mas parecia não ver uma esperança para o seu problema e para a sua solução. E hoje deparamos, irmãos, nós que estamos aqui, servimos ao Senhor, e se assim temos essas oscilações, tem momentos que eu me pego pensando: e quem não tem Cristo? E quem não tem Deus? E quem não conhece a verdade, nunca ouviu falar de Jesus? Como vive uma pessoa dessa? Que angústia profunda é ver e não ver solução, e olhar para todos os lados e não ter saída, e não saber como vai mudar essa situação, o que poderei fazer para que a situação se reverta. Esse homem olhava sendo justo, e a Bíblia fala disso, Deus dá testemunha dele. Ele mostra que era um homem justo, perfeito, reto diante dos olhos do Senhor, um crente fiel, justo, andava direito, cumpria com todos os seus deveres, como pai, como esposo, como crente, como cidadão. Era um homem exemplar, mas estava num grande dilema. Até aquelas pessoas mais chegadas que o conheciam e viviam com ele já há tanto tempo, estavam nesse momento querendo apontar o dedo e dizendo: conta-nos o que você esconde, confessa logo, grandes problemas você entrou, e agora? Isso é castigo, isso é isso.
Irmãos, nós temos um Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa reputação. É verdade que nem sempre dá para nós zelarmos dela de uma maneira, mudarmos tudo. Mas eu tenho aprendido um pouquinho. E no que eu tenho aprendido, eu tenho visto que nós devemos nos preocupar com a nossa consciência. Porque da nossa reputação cuidará Deus. Nós precisamos diante de Deus e da igreja ter uma boa consciência, de sempre fazer o melhor e ter clareza nas atitudes, mesmo quando os outros estiverem pensando tudo ao contrário, mesmo quando as suas atitudes e aquilo que estiver acontecendo na sua vida não estejam mostrando para os demais a sinceridade do seu coração. Deus olha no profundo da sua alma e Ele pode ocultar a sua sinceridade. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, eu admiro a vida desse homem, porque talvez ele entendeu aquilo que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, quando ele fala, todo o poder foi me dado, e depois ele diz, olha, portanto ide. Mas ele não fala o que ele vai fazer para quem não vai. Eu vejo um Deus que tem toda a autoridade, todo o poder na mão, que pode mandar e desmandar e fazer o que quiser, que ele levanta e abate, ele constrói e depois destrói. Esse mesmo Deus dá uma ordem, mas não diz o que vai acontecer com quem desobedecer. Porque ele vira para a igreja, ele vira para os discípulos, diz para os discípulos aquilo. Pessoas que nós entendemos ser salvas, redimidas e lavadas pelo sangue de Cristo, que estão chamando ele de Senhor. E uma vez que chama de Senhor, eu tenho que viver com ele sendo meu Senhor. O que ele mandar, eu vou fazer. O que ele disser, mesmo que seja um pedido do meu Senhor é uma ordem, e eu vou obedecer. Talvez ele não faça como meu pai fez por muitos anos. Deixava lá em cima do guarda-roupa umas varinhas, bem fininhas assim, compridas, e que tinha as ordens que ele passava. E nós sabíamos que se eu, meu irmão, mais novo, Eliseu, sabia que se a gente tivesse desobedecer, tinha uma autoridade lá em cima do guarda-roupa. E essa autoridade ia entrar em ação, e isso ia endireitar as nossas vidas. A gente ia obedecer, querendo não, a gente saberia disso. Mas Jesus parece pôr aqui uma condição de amor. Você me ama, Pedro? Então apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Então você vai pelo mundo e fala do meu amor às outras pessoas. Então você me ama? Conta das boas novas para o teu vizinho, para o teu amigo, para o teu parente. Se você verdadeiramente me ama porque eu amo eles por demais, porque eu morri por eles. E porque eu morri por eles, eu quero que você diga isso a eles. Mas ele não impõe. Eu admiro a vida de Jó, porque ele parece entender esse negócio, irmãos. Sem antes ter ouvido as palavras de Jesus, que vinha lá nos evangelhos. Esse homem já estava servindo a Deus por amor. Não era uma troca, não era uma mercância. O Senhor me abençoe, eu faço. Se o Senhor me der, eu vou fazer isso. E quando o Senhor cumprir isso, eu estarei lá. Não é isso. Ele confiava em Deus, amava a Deus no profundo da sua alma. E mesmo que Deus o mate, ele diz isso lá no capítulo 13. Deus pode me matar, mesmo assim eu vou estar servindo, adorando a Ele. Só quem ama pode fazer isso. Só quem ama. Nós ouvimos muitas notícias de suicídios, de mortes, movidas por amor. Porque por amor não se mede esforços, não tem sacrifício, não tem nada que seja caro demais, penoso demais. Depende do tamanho do amor. Esse homem entendendo isso, servindo a Deus dessa tal maneira, ele vai olhar, e ele não coloca em xeque aqui nesse capítulo a questão da soberania de Deus, o poder de Deus limitar a vida do homem fazendo o que ele quer, não. Ele não está questionando isso. Para ele tudo bem, Deus é Senhor e pode fazer o que quiser. Agora ele se coloca em colocar como homem é nada. Como homem é incapaz de qualquer coisa diante desse Deus, que limita os seus dias, conta as suas horas e já nasce Deus sabendo o dia do seu fim. E esse Deus, quando chega esse momento, aquela pessoa não vai passar um minuto a mais, e ela vai estar se comparecendo diante do tribunal de Cristo para prestar conta diante dele. E parece que Jó está olhando para isso dizendo: quem é esse homem para
escapar da mão desse Deus Todo-Poderoso. Quem somos nós? Nos dói o coração e a alma saber que muitas pessoas não sabem disso, irmãos. Eu fico aqui com os irmãos. Tenho feito muito pouco, irmãos. Isso não dói tanto falar uma palavra como essa. Mas eu quero dizer uma coisa que Deus tem tocado no meu coração. Eu vou adiantar aqui no capítulo, versículo número 7. Porque ainda há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos, mesmo se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Esse é o poder do nosso Deus. Porque se ainda estamos aqui, estamos sendo colocados de pé por Ele, é porque ainda há esperança de nós mudarmos a situação e fazermos uma coisa diferente. Fez tantas expectativas no governo novo. Não é isso? A gente estava agora aqui pensando nisso. Governo, Dilma, PT, tal, Temer, quem vai? Expectativa, renovo, mudança. Vamos virar o ano 2016, 2017, vai entrar, vamos tirar a diferença, vamos recuperar o prejuízo lá de trás, vai melhorar, é isso, é aquilo, renovo, vamos melhorar. Mudança de pastor, vem pastor novo, quem vem vai melhorar, vai mudar, renovo. O Senhor nos chama nessa noite a olharmos para dentro de nós, dizer que Ele quer fazer um renovo dentro das nossas vidas, e fazer florescer a luz nele, e fazer que nós fontes de água viva, a jorrar em Araraquara e região, para mudar e renovar o nosso país, porque essa igreja pode, porque tem Cristo feito essa obra, e ela está consumada. Ela não está feita pela metade. É verdade que esse ramo está brotando, isso não está completo. Vai se completar na segunda vinda de Cristo. É algo que começou, mas não está acabado. O reino de Deus está chegando devagarinho, mas já tem tomado o mundo inteiro. Em toda parte tem cristão. Isso é prova que o reino de Deus está aí. E nós podemos ainda fazer mais pelo renovo que Deus quer dar em nossas vidas. Abre aí Isaías capítulo 11, versículo 1. Vamos para o renovo, que talvez nós não, de maneira alguma, vamos pensar que isso possa ser feito por nossas forças, por nossas mãos ou de nós mesmos. Nunca. Nós não temos condições. Como Jó, nós temos que concordar em tudo que ele diz a respeito de nós. Deus estabelece o limite, nós nada podemos fazer para acrescentar ou tirar nada disso. Nós iremos estar diante dele, queira ou não, estará lá, prestando conta diante do tribunal de Cristo. Seja obra boa ou má, dará conta ao Senhor. E nós precisamos olhar quem é este que talvez foi cortado, que talvez morreu, e que talvez trouxe alegria momentânea para alguns em dizer vitória, mas que de repente, pelo mover das águas do Espírito Santo, foi levantado lá do túmulo e ressuscitou como um broto novo, um renovo, e ressurgiu esse Jesus de Nazaré, ou esse Jesus de um renovo para a vida do homem. Ele é este renovo no qual nós podemos estar enxertados. Olha o que diz aqui Isaías 11:1. Porque brotará um rebento, um ramo, porque brotará um ramo do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jessé, pai de Davi. Davi descende de Cristo Jesus, o Messias esperado, 700 anos mais ou menos antes, profetizado, aguardado por muitos, e muitos não ouviram quando chegou. Mas nós devemos ser gratos a Deus, porque a sua maravilhosa graça tem chegado e aberto os nossos olhos, e nós podemos enxergá-lo pelas olhos da fé e receber este renovo da parte dele, e ser enxertado nele, para nós também recebermos nova vida nele. Esse Deus por demais.
Porque quando nós começamos a olhar no plano que Ele estabeleceu para nos salvar, é verdade que por Paulo vai dizer que por incredulidade, por rebeldia, aquele povo então foi cortado da oliveira, para que aquela jambuzeiro bravo que vieramos nós, pudéssemos ser enxertados em Cristo Jesus. Mas é verdade que Cristo fez isso por amor e estendeu, e também não deixou-os de fora. A promessa ainda para a nação de Israel, mas o Senhor hoje nos chama, a convida por amor, por entender quem Ele é e saber que ainda há esperança. Irmãos, essa questão de esperança, talvez a gente trata como uma questão muito simples, superficial e rasa. Mas, irmãos, a esperança que o Senhor espera de cada um de nós. Eu fico admirado quando eu vejo pastores experientes, homens que já passaram por muitas experiências. Eu gosto muito de ouvir, de ler biografia, de ver a história desses homens, porque isso nos inspira. E o que eu vejo sempre na vida desses homens é a comunhão que eles tinham com esse mestre por amor. Eles nunca olharam com um peso, um fardo, mas eles sempre olharam o resultado como algo que merecia muito mais do que aquilo que eles estavam fazendo. Então eles sempre se desdobravam a mais, e buscavam até acima dos seus limites fazer o melhor, para que esse rebento deste renovo pudesse estender e produzir muitos outros frutos, e desses frutos vir muitos outros galhos que se prenderiam. Isso seria esta árvore cada dia mais frondosa, cada dia maior. Por isso Jesus muitas vezes pega aquela ideia da sementinha de mostarda que põe na palma da mão e é insignificante no seu princípio, mas quando ela é colocada ao sol e ela começa a absorver aquele arbusto grande que os pássaros podem ali se aproveitar da sua sombra, Ele vai dizer que o reino de Deus é assim. Talvez muitos hoje desprezem, talvez hoje muitos não liguem para isso, talvez muitos achem que isso é bobeira e bobagem. Mas é verdade que um dia verão grande glória e poder vindo do Senhor nas nuvens nos buscar. E o que eu talvez sempre penso, irmãos, se Jesus vier hoje, estou pronto. Estou pronto não só no ponto de dizer que eu estou salvo, não só nisso, porque eu tenho certeza e convicção da minha salvação. Mas o que eu sempre penso que eu estou pronto, será que eu concluí a obra que o Senhor tinha projetado para a minha vida? Será que eu tomei posse de tudo aquilo que o Senhor projetou para a minha vida? Será que eu vivi aquilo que Ele queria que eu vivesse? Será que eu não desperdicei a graça dEle? Será que eu não fiz alguma coisa em vão que deixou passar daquilo que Ele tinha morrido na cruz e preparado para que hoje eu desfrutasse através do poder dEle e fizesse alguma coisa para o reino dEle? Será que eu estou pronto nessa questão? Será que eu fiz o que tinha que ter feito? Será que você fez? Você tem feito? Deus está contente com aquilo que você está fazendo? Porque muitas vezes, e é bom isso, a gente agradar o pastor, nossa liderança e tudo mais, mas sempre nos revoltar a quem é o nosso Senhor e a quem estamos servindo. Eu tenho a obrigação de agradar meus líderes, meu pastor, porque eu sirvo ao Senhor. Por isso eu sirvo eles e faço isso da melhor maneira que eu puder, sabendo que eu só falo ilimitado em um monte de coisa, mas eu tento fazer o melhor porque eu sei que eu estou servindo ao Senhor. Eu tenho temor diante dEle, porque no dia que eu estiver diante do tribunal dEle, irmãos, a obra também vai estar consumada. Se eu fiz, está feito. Se eu não fiz, ficou sem fazer. Que amargura será para alguns. Talvez eu pense que do olho toda lágrima ele secará. E tem vezes eu fico pensando, será que diante do trono de Cristo, nessa hora, será que não é uma lágrima se passar um filme? Ver as oportunidades que você teve de ter feito algo e não fez, será que isso não vai criar em nós algum sentimento diante de todo o sacrifício de Cristo Jesus? Precisamos pensar nesta questão. Eu quero ir com os irmãos ainda para Romanos capítulo 11. Romanos capítulo de número 11 e o versículo 17. Glória a Jesus. Romanos capítulo de número 11, versículo 17 ao 20. Que maravilha esse texto. Eu vou ler só o 17 e depois só o 20. Diz assim: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, está bem.
Pela sua incredulidade eles foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbas, mas teme. Essa palavra deve trazer para nós mais temor e tremor do que todo Israel diante ao Monte Sinai, porque a glória máxima de Cristo Jesus foi revelada na pessoa dele. Toda a glória de Deus, eles ainda estavam por cima, algo que tipificava algo que viria, mas o melhor, Deus já mandou Cristo Jesus por nossas vidas. Nós temos recebido, e Ele diz agora que toda a carne pode receber do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se todos aqui entendem o que estou dizendo. O que eu quero dizer nessa noite, talvez para as pessoas que pode ser que pela primeira vez estejam aqui, é que todos nós somos pecadores. Como pecadores, fomos destituídos da glória de Deus, perdemos parte da glória, da herança que o Senhor tinha para nós, fomos lançados fora, como um galho cortado de uma árvore, para secar, morrer e ser lançado no fogo. Esse é o destino do homem sem Cristo Jesus. Mas por outro lado, vemos a esperança que surgiu em Cristo Jesus, de nós novamente sermos coletados por Ele e enxertados de novo nele, para que de novo recebamos seiva dele e possamos ter vida novamente através dele. E eu estou dizendo vida eterna para todos sempre, junto com Deus e eternamente na sua glória. Uma vida abundante que talvez nós não imaginamos, não conseguimos penetrar na profundeza que a Bíblia nos mostra daquilo que vai ser um dia lá na glória. Mas eu quero dizer a você que não tem outro meio de nós termos vida que vale a pena ser vivida, vida que é vida de verdade, a não ser na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu quero, irmãos, dizer aos irmãos que eu tenho percebido um pouquinho que Deus tem nos despertado para fazer a obra do Senhor. Eu louvo a Deus por esse ministério, por essa amada igreja que nos tem recebido como família, parte dos irmãos. Eu sou devedor muito aos irmãos por tudo, mas eu tenho visto, irmãos, que nós, para fazermos a obra de Deus, nos surgem tantas distrações, nos surgem tantas coisas que nos vão colocar numa tabela de valores e vão nos fazer pesar o que nós devemos escolher. E Cristo Jesus não vai pôr uma vara de ferro, Ele não vai pôr uma faca no pescoço, nem uma arma na cabeça, nem vai deixar o chicote ali dizendo: ó, tá ali, faz, hein? Mas Ele diz através da sua palavra com muito amor, muito carinho. E Ele mostra para nós tudo que Ele fez. Ele fala: faça o que eu fiz. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. E agora eu vos envio para que vocês possam renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e me seguir nesta caminhada de renúncia para o céu, porque um dia vocês estarão junto comigo, para onde eu estiver vocês estejam, e ali não mais terão o sacrifício da dor, da doença, do pecado, da maldade. Lá estaremos livres de tudo isso, mas para aquele que for fiel até o fim nesta caminhada. Para todos. Se você ainda não aceitou Cristo Jesus, faça isso depressa. Receba Jesus na sua vida, porque nós não saberemos o dia que o Senhor nos colocou como limite da nossa vida nessa terra. Talvez o meu limite esteja mais próximo do que eu imagino. E eu preciso correr na demanda que eu tenho na carreira que está proposta, porque o tempo se passa. E nós temos que aprender o que Paulo diz, remindo o tempo, resgatando, trazendo esse tempo para aproveitá-lo, para glorificar a Deus em tudo. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, e a sua vida vai ser revestida desta glória, e o mundo não vai reconhecer, mas eles irão ver em você, em mim, uma luz inexplicável, uma paz inexplicável, uma glória inexplicável. Eles vão querer disso, eles vão vir na fonte, eles vão tomar desta água, eles serão renovados e receberão vida de Deus, e poderão glorificar a Deus e entrar no céu junto conosco. O seu galardão e o meu galardão estará lá, na presença do Senhor naquele dia, e dele receberemos
Você, meu amigo e ouvinte que ouviu esta palavra, está despreocupado, entrou nessa noite aqui com o coração a pensar e a dizer: meu Deus, o que será da minha vida? Começou o ano e eu ainda não fiz. Eu gostaria que algo acontecesse e não aconteceu. Mas nessa noite você entrou aqui porque Deus quer fazer um renovo na sua vida. Você quer agora, Deus quer que você seja enxertado nessa família que adora, que exalta ao nome de Jesus Cristo. Você entrou aqui nessa noite preocupado. Eu já fui em vários lugares, já peguei promessa e nada aconteceu. Mas nessa noite Jesus quer te resgatar, Jesus quer te salvar, Jesus quer te mudar a tua história, Ele quer escrever seu nome no livro da vida. Aleluia, louvado seja Deus. Você que entrou nessa noite e quer aceitar a Jesus como Salvador, amigo da tua vida, levante a tua mão, nós faremos a obra em seu favor. A igreja está orando em seu favor. Você estará com a ajuda dos céus. O Senhor está pronto para te receber. Jesus te ama. Aleluia. Hoje é a tua noite. Hoje é a tua oportunidade. Aleluia. Glória a Jesus. Você que entrou aqui nesta noite, você ia em outro lugar. Você jamais imaginaria ficar aqui hoje. Isso você pode confessar. Mas algo tocou em seu coração, chamado Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, porque Ele quer dizer nessa noite: Jesus te ama, Ele tem algo para a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso só quem pode fazer é o Espírito Santo. Você que está afastado da graça do Senhor, mas você sentiu no seu coração como filho pródigo: eu levantar e irei ver o meu Pai, e direi: Pai, peguei contra o céu e vou te pedir. Aleluia. Você nessa noite aqui, Jesus falou no seu coração, Ele falou no seu coração, Ele te ama. Alguém te desprezou, alguém te abandonou, alguém virou as costas para você, mas Jesus não virou as costas para você. Jesus ainda te ama. Aleluia. Jesus te ama. Aleluia. Na cruz do Calvário, Ele disse a palavra: Pai, perdoa, porque Ele não sabe o que faz. Eu não sabia, mas um dia eu sei Jesus. E nessa noite você também não sabia, mas hoje você está aceitando Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Olhe para você que deixou a casa do Senhor. Aleluia. Não deixe para amanhã, porque você pode fazer algo para o Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus registra, lá em Eclesiastes 12, e versículo 1, lembra-te do teu Criador, no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Faça para Deus enquanto você tem esperança. Aleluia. A árvore, quando bate a água, ela nasce novamente, mas o homem, quando morre, bate a água, o homem não volta mais, mas só volta a deslavado e remido pelo sangue de Jesus.
Jesus falou o seu coração. Aleluia. Você não veio para cá, você não veio para ver essa casa grande, não, mas você veio para receber Jesus. Aleluia. E Ele está tocando no teu coração nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. É o Espírito Santo que revela o profundo, o escondido. Ele sabe o escondido no seu coração e o desejo da tua alma. O salmista diz: minha alma tem sede das coisas de Deus. E essa alma tua aí, ela está palpitando, ela está querendo, e a carne, a natureza está segurando. Mas em nome de Jesus, saia do seu lugar e volta para Jesus. Aleluia. Estaremos orando. Aleluia. Aleluia. Estaremos orando. Aleluia. Oh glória. Doce Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito que compreende. Espírito que consola. Espírito que revela. Aleluia. Aleluia. Jesus quer te perdoar os teus pecados. Ele revela o profundo escondido. Ele sabe o que você fez hoje. Ele sabe o que você falou hoje. O Espírito Santo, Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Glória a Jesus. É a tua oportunidade. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Mas o Espírito Santo incomoda. Aleluia. O Espírito Santo impulsiona. Fale, chame. Aleluia. É a tua oportunidade nessa noite. Aleluia. Aleluia. Venha. Jesus te ama. Retorne para a casa do Pai. Aleluia. Ele vai te dar uma roupa nova. Um anel no dedo. Aleluia. Glória a Jesus. É tua oportunidade nessa noite. Nós vamos orar. Aleluia. Oh, aleluia. Nós vamos orar por essas vidas. Aleluia. Mas Ele está te colocando no seu coração. Aleluia. Oh, Deus do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Ele está falando ao seu coração. Aleluia. Oh, glória. Nós vamos orar. Igreja, estendo as mãos em direção dessas vidas. Aleluia. Ele te ama. Aleluia. Ele não quer te ver desta maneira, não. Aleluia. Aleluia. Ele está te chamando para o conselho. Aleluia. Ele te chama para o conselho. Aleluia. Oh, Deus Espírito Santo de Deus. Aleluia. É a tua oportunidade, nós vamos orar. Querido Jesus, aí está essas vidas, Senhor amado, que tem ouvido a tua palavra, Senhor, e não tem rejeitado o convite, Senhor. Agora, meu Jesus querido, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. Jesus maravilhoso, ó Pai, entrando uma providência, Pai, libertando os vícios, aonde, Pai amado, também entrando uma providência na família, salvando, libertando, Senhor. Meu Jesus querido, aonde ainda é possível para Ele, Senhor, tu entra, Pai, com a tua graça, tu entra com o teu poder, dando-lhe vitória, meu Senhor Jesus querido. Deus Pai, Deus de poder, Deus de minha alma, oh Deus Salvador eterno, abençoa também essa vida que ouviu a tua palavra. Oh Deus Espírito Santo de Deus, vai dar ao encontro dessa vida. Toca, Pai amado, de maneira sobre
vem aqui, dê um abraço. Fica aqui um pouquinho, por favor. Espera um pouquinho. Vem, volte. Só um minutinho. 5 irmãos, dê um abraço nesses irmãos aqui. O maior presente que nós recebemos nessa noite. Glória a Jesus. Salvação de almas ao reino do Senhor. Os obreiros aqui, mais 3 obreiros, por favor, desça ali. Enquanto isso, nós estamos já pegando os nomes desses nossos novos soldados para a batalha da Igreja do Senhor Jesus. Bendito ao Senhor Jesus. Irmãos, se tem pessoas importantes aqui, muito mais do que o nosso presidente da República, qualquer outra autoridade, está na vida dessas novas criaturas por Cristo Jesus. Quantos creem assim, digam amém? Amém. Isso é bênção de Deus, irmãos. Cuidar como que fosse uma plantinha que começa a germinar. Glória a Deus, aleluia. E que possa crescer para a honra e glória do santo nome de Jesus. Meus irmãos, nós estaremos orando, apresentando nosso amado pastor Edir, irmã Sheila, sua família, os pastores que viajaram, que estiveram aqui conosco durante a semana próxima passada, e toda a comitiva do nosso pastor. Ele pede oração, manda saudação para a igreja, que falei com ele nessa tarde, e aqui está a saudação do nosso amado pastor Edir. O senhor viajar e roga as orações da igreja do Senhor. O trabalho do Senhor continua. Quinta-feira pela manhã nós temos consagração com as irmãs do ciclo de oração durante a semana, a partir das 7 horas, todos os dias da semana. E na quinta-feira à noite, aqui dentro do templo, as irmãs estarão ensaiando. Aqui no templo eu vou precisar usar o anexo. Então, as irmãs do círculo de oração da sede estarão aqui ensaiando para irmos para a adoração do santo nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Jesus possa conceder na continuação uma semana abençoada para todos os nossos irmãos que saíram das suas casas, das suas cidades, dos bairros da cidade de Araraquara. Que Deus possa lhe conceder vitória, bênçãos ainda no decorrer dessa semana, aquilo que você espera. Eu não sei por quanto tempo. Jesus, nessa noite, Ele está aqui para te dar vitória. Quem sabe a tua vitória, se ainda não chegou, Jesus estabelecerá ainda essa semana. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. A igreja fica de pé. Pedido de oração para motivo de saúde: Beatriz Caroline Martins, Guilherme Silva e Juliana de Andrade. Outros pedidos de oração: nosso irmão Jorge José, para a libertação, Eduardo e família, para a salvação, Pedro Ivo, para que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, e Maria Bernadette Alves, também para a libertação. Glória a Deus. Tem mais alguma outra pessoa, algum outro irmão precisa também das orações? Eu e a minha casa, a minha família precisam das orações. Meus irmãos, bem lembrado, eu estendo aqui também a nossa oração em favor da família enlutada, a família do nosso irmão Cirico, a esposa, a irmã Aristina. Ela descansou no Senhor, ela foi promovida ao céu, e nós temos que orar para que Jesus console os corações da família do nosso irmão Cirico. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém.
Oremos a Deus. Amado Jesus, diante da Tua presença, somos gratos a Ti por tudo quanto tem falado através da Tua palavra, através, Senhor, dos louvores, de tudo quanto o Senhor fez durante esse culto, através da ação do Teu Espírito Santo. Nós apresentamos a Ti, Senhor, os pedidos de oração que estão, Senhor, aqui impressos nesse papel. Tu és o Deus que sabe todas as coisas, todas as situações, e Tu és aquele que pode resolver, que pode curar, que pode abrir portas, Senhor. Nós pedimos que atenda encarecidamente esses pedidos de oração. Apresentamos aqui os pedidos individuais, Senhor, de cada irmão que levantar as suas mãos, rogando as orações, Senhor, em prol de uma causa da sua família. Tu és o Deus, Senhor, que sabe, que conhece, e nós pedimos para que entre com providência, curando, sarando, levantando, fortalecendo, dando vitória, Senhor, resolvendo todos os problemas. Oramos também, Senhor, por aquela família enlutada, e pedimos, meu Deus, que conforte os corações, que fortaleça os ânimos, para que possam continuar aguardando a Tua preciosa volta, Senhor Jesus. Apresentamos a Ti, Pai eterno, também nesta noite, o nosso querido pastor presidente, pastor Ledir, e a sua esposa irmã Sheila, assim os seus filhos. Meu Deus, abençoa onde quer que eles estejam, aos pastores que o acompanham, aos pastores que fazem parte desse ministério e que não podem estar conosco nesta noite. Meu Deus, mantenha as Tuas mãos grandiosas, guardando as Suas vidas, protegendo, abençoando. Pai eterno, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana de prosperidade. Guarda os Teus filhos, Senhor, no seu serviço, no trajeto para seus lares, abençoando e guardando, Senhor, debaixo da proteção do Teu sangue. Pai, abençoa o pastor vice-presidente, pastor Naziel, que dirige esse culto, Senhor, assim como todos os obreiros. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Nosso irmão pastor Isaías Cruzeiro está presente. A congregação do Cruzeiro estará na sede domingo. Então, domingo a cooperação, a nossa igreja sede será com a congregação do Jardim Cruzeiro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos digam: está terminado em nome de Jesus.